O petróleo pode ter salvo as baleias, isso porque, antes do petróleo, utilizava-se óleo retirado das cabeças das baleias para iluminar as casas. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? No começo do século passado, toda a iluminação das cidades era feita com óleo de baleia. As baleias estavam entrando em extinção. Quem surgiu? O petróleo. O petróleo salvou as baleias da extinção. No entanto, hoje em dia, o petróleo é mal visto por muitos, sendo considerado um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Atualmente, o petróleo é um dos maiores geradores de energia. O grande problema da humanidade é a obtenção de energia, e por isso estamos sempre em busca de alternativas mais sustentáveis. Vamos começar entendendo o problema das emissões de CO2. O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa, e sua emissão é um dos maiores fatores para o aquecimento global. Segundo a Agência Internacional de Energia, o setor de transportes é responsável por cerca de 24% das emissões globais de CO2, com mais de 3 bilhão de veículos em circulação no mundo. É crucial encontrarmos maneiras de reduzir essas emissões. O combustível que utilizamos nos transportes é derivado do petróleo. Mas será que há alternativas mais sustentáveis? Neste vídeo, vamos explorar o e-fuel. Afinal, o que é e-fuel? Na verdade, não é apenas e-fuel, mas e-fuels. Esse é o nome dado pela Porsche aos seus novos combustíveis sintéticos, nos quais tem investido fortemente. Para entender melhor, vamos olhar para a crescente demanda por automóveis. Em 2020, havia 74 milhões de veículos em circulação, e a previsão é que esse número aumente para 88,3 milhões em 2024. Isso mostra uma clara tendência de aumento no número de carros nas ruas, o que reforça a necessidade de alternativas mais limpas e sustentáveis. Existem várias abordagens para reduzir as emissões de CO2. 1. Eletrificação. Carros elétricos são uma solução promissora, mas a transição completa pode levar décadas. 2. Melhorias na eficiência dos motores. Motores mais eficientes queimam menos combustível. 3. Uso de biocombustíveis. Combustíveis feitos de materiais orgânicos podem ser menos poluentes. 4. E-fuels. E aqui é onde entra a inovação da Porsche. Os e-fuels são combustíveis sintéticos feitos a partir de água e CO2 capturado do ar, oferecendo uma alternativa mais sustentável aos combustíveis fósseis tradicionais. O e-fuel é uma dessas alternativas. Trata-se de uma gasolina sintética composta por água e dióxido de carbono. O objetivo é criar um combustível neutro em carbono que possa ser utilizado em veículos com motores de combustão interna, oferecendo uma alternativa quase neutra em emissões de dióxido de carbono. A Porsche não está sozinha nessa empreitada. Empresas como AIF Global, Siemens Energy, ExxonMobil e outras do setor também estão envolvidas na criação desse combustível inovador. Mas afinal, esse combustível irá dar para colocar nos carros a combustal e quanto custa? Assista até o final para saber a resposta. Mas como exatamente é produzido o e-fuel? O processo começa com a utilização de energia eólica para gerar hidrogênio a partir da água, através da eletrólise. Em seguida, o dióxido de carbono é capturado diretamente do ar usando uma técnica chamada captura direta de ar. Finalmente, o hidrogênio e o dióxido de carbono reagem para criar metanol, que é posteriormente convertido em gasolina sintética. Mas por que a energia eólica? A energia eólica é uma fonte de energia limpa e renovável, essencial para garantir que o processo de produção de e-fuels seja sustentável. O projeto piloto da Porsche está instalado no Chile, uma região com condições ideais para a geração de energia eólica. O objetivo é produzir cerca de 55 milhões de litros de e-fuel até meados da década. Se tudo correr bem, a produção poderá ser ampliada para 550 milhões de litros. Agora, vamos falar sobre os benefícios ambientais. O uso de e-fuels pode reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono. Como os e-fuels são produzidos a partir de dióxido de carbono capturado do ar, o ciclo de carbono é praticamente fechado, resultando em emissões líquidas muito baixas. Isso é crucial para combater as mudanças climáticas e reduzir a pegada de carbono dos transportes. Além disso, a produção de e-fuels pode ajudar a diversificar a matriz energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Isso é especialmente importante em um contexto global, onde a segurança energética e a sustentabilidade são prioridades crescentes. Mas, como em qualquer nova tecnologia, há desafios. O custo de produção ainda é alto e a infraestrutura para a produção em larga escala precisa ser desenvolvida.
No entanto, com investimentos contínuos e avanços tecnológicos, é possível que os e-fuel se tornem uma alternativa viável e competitiva. Falando em desafios, vale lembrar a história do petróleo e das baleias. A descoberta do querosene como substituto do óleo de baleia para a iluminação pública salvou com certeza as baleias e diminuiu muito a caça às baleias. Isso mostra como uma nova tecnologia pode resolver problemas ambientais urgentes, mas também como novas questões podem surgir. E como isso se relaciona com os dias de hoje? O uso indiscriminado do petróleo causou muitos danos ambientais, como vazamentos de petróleo que poluem os oceanos e afetam a vida marinha. Um exemplo recente é o vazamento de petróleo no nordeste do Brasil, que causou a morte de várias espécies e prejudicou ecossistemas costeiros. Portanto, ao mesmo tempo em que reconhecemos a importância histórica do petróleo, devemos buscar alternativas mais sustentáveis e responsáveis. Como exemplo de aproveitar tudo, a empresa portuguesa Lipor, em colaboração com P2X Europe e Veolia, está desenvolvendo um projeto inovador para converter resíduos municipais em combustível sustentável para a aviação, também conhecido como SAF, Sustainable Aviation Fuel. Este projeto é pioneiro na Europa e está sendo implementado na planta de recuperação de energia da Lipor em Maia, perto do porto. O CO2 é capturado diretamente dos gases de exaustão gerados durante a incineração de resíduos municipais. Cerca de 60% das emissões de CO2 da planta são de origem biogênica, provenientes de materiais orgânicos. Através de eletrólise, utilizando energia renovável, como a energia eólica, a água é dividida em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio verde é combinado com o CO2 capturado para produzir e-fuels, como e-querosene e e-diesel, que podem ser usados na aviação. Este processo é conhecido como Power to Liquid, PTL. E quanto ao custo? A previsão é que 1 litro de e-fuel custe cerca de 10 euros. Isso é comparável ao custo de uma refeição para 4 pessoas. Para os brasileiros, esse valor é equivalente a comprar um apartamento no centro da cidade. Além do custo, é importante mencionar que o e-fuel poderá ser utilizado em carros com motores de combustão interna, o que significa que não será necessário substituir toda a frota atual de veículos. E você? O que acha dessa ideia? Será que os e-fuel são o futuro dos combustíveis? Você usaria em seu carro? Deixe sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Fui!